lá, vamos chegando. Chama a mãe, chama o pai, chama a avó, porque agora está naquele horário ótimo para falar sobre educação. Vamos aprender um pouco mais como gerenciar aí a criançada, a molecada e fazer da forma correta? O programa de hoje é sobre inteligência emocional. Eu tenho certeza que você já ouviu ou lembra as seguintes frases. Engole o choro, menino não chora, segura e controla essa raiva. Será que é dessa forma mesmo que a gente precisa educar? É agora, no Universo Educação. E com a gente hoje, a psicoterapeuta Francine Porfírio. Ela é autora e assessora da editora Vozes. Vai estar aqui conversando com a gente um pouquinho mais como administrar as emoções das nossas crianças, né? E com a gente por link direto de Florianópolis, Santa Catarina, a Clarissa e a Chiara. Ela é mãe do João Gabriel e do Lucas, psicoterapeuta familiar e idealizadora do projeto BeFamily. É uma comunidade para os pais. Olha que interessante, né? Tenho certeza que vocês duas têm muito a contribuir aí com a gente nesse universo tão vasto para as famílias. Bom, meninas, sejam muito bem-vindas. Que honra poder falar com duas mulheres tão empoderadas e porretas, como diriam minhas amigas lá da Paraíba. Alô, Paraíba, um beijo grande para esse povo maravilhoso, viu? E se você tem alguma dúvida ou vai ficar com alguma dúvida, se tem alguma sugestão para a gente, por favor, não deixe de nos mandar um e-mail para universoeducação@evangelizarepreciso.com.br. Bom, meninas, muito obrigada mais uma vez pela participação, viu? Talvez se a gente tiver algum probleminha de link, por favor, Clarissa, me pergunte de novo, tá? Que eu repito aqui, não tem problema nenhum. Às vezes essas coisas da tecnologia dão alguns problemas, mas é natural, né? Meninas, para começar, eu queria a ajuda de vocês para esclarecer uma coisa. Eu vou começar aqui com a Francine, Clarissa, segura um pouco aí. Mas emoção e sentimento, para a gente começar a colocar cada coisa no seu lugar. É a mesma coisa? Não. Bem, primeiro quero agradecer, esse grande convite. Falar desse tema é tão importante. Os pais sofrem demais para ensinar seus filhos o que são as emoções e como senti-las. Mas, voltando então à pergunta, emoção e sentimento não são as mesmas coisas. Emoção é aquilo que é todo o conjunto das reações fisiológicas que aquilo que nós nominamos gera esse sentimento. O sentimento é o nome que damos a certos conjuntos de emoções. Então, vamos dizer assim, tristeza, aquela vontade de chorar, aquele sentimento, assim, digamos, aquela emoção que nos leva a querer ficar mais quietinhos. Quando nós avaliamos todo esse conjunto de reações e nominamos na nossa sociedade como tristeza, temos então o sentimento tristeza. É mais uma questão um pouco linguística. Emoção antecede o sentimento é uma construção social do que nós entendemos como esse conjunto de reações e pensamentos que acompanham então esses sentimentos. Ok. Clarissa, não sei se você conseguiu me ouvir, mas eu citei algumas frases aqui muito emblemáticas da nossa educação, né? Que é o engole o choro, que é o controle essa raiva, meninos não choram. O que isso, né, impactou hoje nos adultos e nas emoções que a gente às vezes não consegue nem compartilhar direito com o outro? Então, eu sinto que a nossa sociedade, ela tem, de certa forma, uma ignorância muito grande a respeito do nosso campo emocional, né? Então, e isso é devido, né, à forma como a gente foi educado, né? Primeiro que eu sinto que tem uma coisa que é muito importante da gente desconstruir, que é o olhar que a gente dá para as emoções, né? Que a gente acredita que existem emoções negativas e emoções positivas, emoções que a gente precisa, que a gente pode, que a gente tem liberdade para expressá-las, e outras que a gente deve reprimir, conter e não pode expressar elas. Então, quando a gente escuta, né, engole o choro, e eu sinto que talvez os homens, eles foram educados de forma a condicionar mais a tristeza e o medo, a reprimir mais essas emoções, né? Porque afinal de contas, homem, ele precisa de ser forte, ele não pode chorar, ele não pode sentir medo, ele está sempre à frente, corajoso, provendo, desbravando. E eu sinto que hoje a gente vem desconstruindo isso e olhando para as emoções de uma forma muito mais ampla.
Então, de forma geral, quando a gente escuta essas frases, né, eu acho que todos nós escutamos, a gente vai entrar num espaço de muita desconexão do nosso campo emocional, né? Acreditando que a gente precisa de controlar, de reprimir aquela expressão que causa um impacto, né, negativo em todas as áreas aí da nossa vida, o fato da gente não ter tido permissão para expressar as nossas emoções. Então, são uma série de desafios que isso provoca, né, na nossa forma de comunicar, na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de interagir com as pessoas ao nosso redor. Enfim, e até mesmo a gente pode observar hoje uma série de doenças que têm origem desse processo de desorganização, de repressão da nossa expressão emocional. E hoje, como a família nos ouvindo, né? O pai, a mãe, como que eles podem lidar com isso, né? Se a gente puder dar dicas reais, como a gente faz isso? Por favor. Em primeiro lugar, nós precisamos ampliar o nosso vocabulário emocional. Então, é bem como acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, a criança precisa ser ensinada a identificar as suas emoções. E nós só fazemos isso quando nos comunicamos com ela de uma forma clara. Então, eu vou pegar um exemplo que é o oposto da questão do lidar com a raiva, né? Vamos supor que o seu filho chega em casa irritado, chutando as coisas, não quer comer, e daí o pai já preocupado, o pai e a mãe preocupados em fazer as atividades de casa, não tem tempo para administrar aquela emoção da criança e acabam dizendo para ele: para com isso já, senta aqui e come. Quer dizer, não tem tempo para se dedicar a conversar e entender: filho, o que aconteceu? Por que você está reagindo dessa forma? Né? E a criança pode ter dificuldade também de fazer a conciliação entre o evento, briguei com fulano, e a raiva que eu sinto agora. Então, até para isso é necessário você ajudar. Se a criança diz, eu não sei, você começa a investigar. Aconteceu algo na escola antes de você chegar em casa? Né? Como foi hoje o seu dia? Conte para mim. E você, sendo o adulto maduro da relação, consegue identificar o evento e a consequência vindo ali, presente na emoção, no sentimento mal administrado. Então, a partir do momento que eu identifico, eu ajudo a criança a reconhecer: então você está assim porque você está com raiva do João, porque ele pegou o brinquedo dele e não deixou você brincar. Entendo. E o que você fez depois para o João? Eu fiquei quieto e não falei nada. O que você acha que você poderia falar numa próxima vez? Será que é o caso de amanhã na escola você dizer para ele que você ficou chateado? Né? E apresentar propostas, sugestões, não tentar resolver pela criança. Vou lá falar com os pais do João. Que é o mais comum, que acontece, né? Que é os pais tentarem resolver as questões dos filhos. Né? Exatamente. Os pais não podem fazer a criança se sentir incompetente na resolução dos seus próprios problemas. É assim que a gente concede para a criança oportunidades para uma autonomia emocional. Identifico a minha emoção, vejo que ela não é produto do além, não é produto do nada, aconteceu um fato, e administrar esse fato vai refletir sobre mim também. Sim. Claro que o acompanhamento disso também é necessário. Então, no dia seguinte, seu filho chega, como foi com o João? Essa atenção é importante também, para que ele perceba que você, sendo um pai responsivo, também está interessado em saber como foi a resolução disso. Sim. E Clarissa, isso que Francine está nos dizendo, né? De você falar o que você está sentindo e dar nomes para esses sentimentos, né? Dar nomes para essas emoções. Você, na sua experiência também aí na escola de pais, né? É importante o pai mostrar a sua vulnerabilidade e falar para ele: olha, a mamãe está triste, a mamãe está com raiva, a mamãe está sentindo amor. Como que você nos ajudaria nesse processo? Então, eu sinto, né, a base do aprendizado das crianças é a imitação, né, e elas são muito sensíveis ao que está passando, inclusive no mundo interno dessa mãe, assim, a tudo aquilo que escapa nas entrelinhas da nossa comunicação. Então, eu sinto que comunicar é extremamente importante, mas eu sinto que é muito importante esse olhar para dentro, né? Eu cada vez mais vivenciar no meu processo de encontro com meu filho o que eu chamo de um processo de autoeducação. Porque com a criança não funciona aquilo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Funciona, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, é muito importante que esse pai e que essa mãe também olhem
para a forma como eles expressam as suas emoções. Quando esse pai e essa mãe estão com raiva, o que eles fazem? Né? Eles têm espaços para expressar conscientemente essa emoção e diante daquele limite, muitas vezes a criança vai movimentar aquela raiva, assim, ela vai se sentir frustrada diante daquilo e pode ser que tenha uma série de outras questões aí, mas é muito importante esse pai e essa mãe encontrarem caminhos e estarem constantemente se vulnerabilizando e olhando para as próprias emoções. Né? Como que eu expresso a minha raiva no dia a dia, sabendo que a raiva é uma energia de ação, que eu preciso muitas vezes de mobilizar isso. Às vezes eu só vou liberar aquilo se eu movimentar o meu corpo fortemente, se eu gritar, se eu sacudir esse corpo, assim como as crianças fazem muitas vezes, tão sabiamente. Eu falo que as crianças, elas têm uma sabedoria emocional, porque elas, né, a parte frontal do cérebro dela ainda não está totalmente formada, elas têm uma inteligência emocional muito grande, eles são seres socioemocionais, né? Eles são guiados por essas emoções. Então, a gente observar como que elas expressam cada emoção é muito importante no nosso processo de reorganização e ressignificação das nossas emoções. E isso passa pela vulnerabilidade, sim. E quando o pai e a mãe não conseguem, meninas, por exemplo, assim, né? Tem pais que não conseguem mostrar essa vulnerabilidade, não conseguem ajudar a criança ali naquele momento. Eu lembro de um filme que foi lançado pela Disney, que era o Divertidamente, que traziam, né, essas emoções na cabeça da menininha. Um filme bem bacana, que está disponível em qualquer plataforma. Essas formas lúdicas também ajudam? Perfeito, ajudam sim. Nós precisamos nos comunicar com a criança a partir da linguagem dela. Então, claro que nós, como adultos, podemos orientá-la no entendimento das suas próprias emoções, mas para que ela se expresse, para que nós possamos construir certos conceitos, deve-se ocorrer pela linguagem dela. Sendo essa linguagem brincadeiras lúdicas, próprios brinquedos, hoje existe um universo cultural infantil bem rico, né? O Divertidamente é um filme que é recomendado à família assistir, trabalhar, entender, principalmente porque lá existe essa quebra de tabu das emoções negativas, a raiva e a tristeza, com uma grande função de nos ajudar também a saber administrar a nossa tolerância emocional, tolerância às frustrações. Né? Então, ludicamente falando, existem brinquedos, as crianças, a partir dos brinquedos, elas se expressam bastante com representações. Então, brincar com os bonequinhos, elas conseguem representar várias situações. Às vezes, elas não conseguem dizer para você o que aconteceu, mas elas colocam no brincar essa linguagem que você pode interpretar, se você tiver sensibilidade e se você tiver também aquele momento afetivo em família de brincar junto ao seu filho. Quando a gente brinca com a criança, não é só para nós estarmos ali aproveitando o momento em família, mas é também para entender o que ele está nos comunicando, do jeito dele. De repente, numa representação, você vê que ele pode estar sentindo algum sofrimento que você não está conseguindo reconhecer. De repente, ele pode até representar com os bonequinhos ali uma experiência de bullying na escola, né? De abuso. E daí, quando você vê aquilo, você pensa, mas onde será que ele está vendo isso? Né? E pergunta, o que está acontecendo aqui? Por que esse bonequinho gritou com o outro? Né? Por que eles estão brigando? Por que esse bonequinho está isolado no canto? Não entendi. Deixa a criança explicar também o que ela própria está representando. E aí, nesse processo, os pais também vão exercitando a paciência, né? E esse tempo junto com a família, junto com o seu filho, que é super necessário. Deixa eu continuar lá com a Clarissa. Clarissa, dentro desse projeto seu, né, do Bifamily, o que você tem aprendido com esses pais que está tão que como se fosse um grito, né? O que a gente precisa urgentemente mudar? Então, eu sinto que é uma mudança de chave mesmo, assim, de perspectiva. É a gente começar a entender, né, assim, a reorganizar, a ressignificar sobre a natureza e a importância do nosso campo emocional na nossa vida, né? A gente é ser humano e a gente precisa de realmente
começar a lidar de uma forma mais próxima e mais íntima com as nossas emoções. E a base disso é a gente compreender que a natureza do sentir, né, ao meu ver, é o sentir e o expressar. Não adianta eu sentir algo e eu buscar formas de reprimir isso, de conter aquilo ali. Eu preciso de permitir que aquela emoção ela cumpra uma função biológica no meu corpo. E ela precisa de ser expressada, ela precisa de seguir o fluxo dela, de ser movimentada. Então, desde muito pequenininho, pela forma que nós pais e mães fomos educados, a gente aprendeu a reprimir, a tirar de cena tudo aquilo que não era validado, que não era permitido naquele ambiente que a gente vivia. Então, se para minha mãe e para o meu pai era difícil lidar com a minha expressão da raiva, eu aprendi a ser aquela menina boazinha que vou sempre conter a minha raiva e tirar isso de cena. Só que essa raiva, ela carrega uma força de ação, ela carrega um potencial e ela está abafando uma série de dons, de talentos, de aspectos no meu próprio ser. Então, eu sinto que o grande trabalho que eu faço nos processos terapêuticos para mães que acontecem, né, que são imersões, é a gente realmente ir ampliando, né, a nossa consciência a respeito desses temas e ressignificando o nosso campo emocional. Então, o tempo inteiro essas mulheres, elas são convidadas, essas famílias, né, porque os pais estão cada vez mais presentes também, elas são cada vez mais incentivadas e convidadas a expressarem, a experimentarem, a reaprenderem a expressar o que elas sentem. Então, como que eu expresso a minha raiva de forma consciente? Como eu expresso a minha tristeza de forma consciente? De forma consciente, o que eu estou querendo dizer? De forma que eu não projete o que eu estou sentindo nas pessoas ao meu redor. Que eu não responsabilize, né, e que eu não descarregue aquela emoção nas pessoas ao meu redor. Que é uma tendência natural da criança, por exemplo, né? Ela está com raiva, ela vai atacar. A gente também, né? É uma tendência da própria emoção. Mas à medida que a gente começa a olhar para isso, a gente vai encontrando caminhos seguros e possíveis para eu liberar aquilo e estar mais disponível. E aí eu ensino, pelo meu exemplo, de uma mãe que está constantemente em contato, que também está descobrindo, eu consigo guiar e conduzir essas crianças de uma maneira muito mais segura, porque não é só porque eu aprendi na teoria como funciona, né? É porque eu tenho vivenciado essa experiência, eu tenho sentido a potência que a raiva tem na minha vida e que quando eu expresso ela de forma consciente, como eu me sinto depois? Que estado, né, eu volto e desde que lugar eu consigo interagir com essa criança depois de fazer isso? Ou quando eu consigo acompanhar a expressão da criança, a criança que se viu ali diante de um limite e chorou e se frustrou e eu consigo acompanhar aquele processo, né, sem que ela se machuque, sem que ela machuque ninguém, mas simplesmente ser testemunha daquele processo de expressão sem julgar, sem ignorar, estando ali sustentando a minha presença diante de um processo de liberação emocional da criança. Então é um pouco para isso que a gente se prepara nesse trabalho e é um pouco do que eu sinto que a gente precisa de começar a trabalhar, né? Ressignificar a nossa própria forma de olhar para o nosso campo emocional. E no próximo bloco, para expressar essas emoções. E no próximo bloco vocês vão nos ajudar a conduzir essas emoções, porque a emoção, o medo pode paralisar, mas também pode alavancar. Então, como a gente faz para essas emoções serem canalizadas e conduzidas de uma melhor forma? A gente vai fazer um breve intervalo e já volta. Voltamos com Francine aqui comigo e com Clarissa, direto de Floripa, também compartilhando com a gente esse universo das emoções. Nós terminamos o primeiro bloco falando dessa condução da emoção, né? Existem os dois lados. Por exemplo, o medo, ele pode paralisar ou ele pode te elevar, né? A raiva, da mesma forma. Existem várias pessoas que levaram
algumas negativas durante a vida e foram lá e fizeram projetos brilhantes porque se sentiram desafiados. Como os pais podem ajudar na condução dessas emoções? Perfeito. Bom, não à toa nós usamos esse termo socioemocional, porque a aprendizagem das emoções se dá no contexto social. Aprendemos com as pessoas como administrar as nossas emoções. Então, se no primeiro bloco falamos da importância de identificar as emoções, agora nós falamos da importância de ensinar como administrá-las. Claro que existe sim uma situação assim vamos dizer, de uma certa imprevisibilidade de todos nós, inclusive adultos, já donos das nossas próprias razões e emoções, conseguimos identificar que há momentos que nós nos surpreendemos conosco, né? Momentos em que parece que, por exemplo, diante da raiva acabamos explodindo. Mas essas explosões, por assim dizer, elas nada mais são que uma expressão também de algo que foi sendo mal administrado. E não necessariamente de uma raiva crescente, mas sim de talvez uma rotina atribulada, uma dificuldade de você conseguir fazer o seu corpo ter uma homeostase. O que é a homeostase? Voltar para o seu estado de equilíbrio. Então nós estamos num momento sob tanta tensão, tanto estresse, que o nosso corpo está intoxicado com o que nós chamamos assim dos hormônios, né, ligados às emoções. É a neurobiologia das emoções. O nosso organismo responde ao estresse e nós precisamos ensiná-lo, por exemplo, a fazer a sua volta, a ter um momento de descanso, de repouso. Mas estamos numa pandemia, casa cheia de crianças, afazeres domésticos, tudo junto com as coisas das atividades profissionais. Em que momento eu, pai, mãe, consigo me conectar comigo mesma? Né? Não consigo. De repente, uma brincadeira que acaba num vaso quebrado do meu filho, eu explodo. Quando eu vejo, eu já joguei sobre ele todo esse estresse de um conjunto, de uma rotina anterior a esse evento. Então, primeiro que nós precisamos perceber isso, que a forma como a gente explode ou a forma como a gente se paralisa diante do medo pode não há uma relação necessariamente de causa e efeito. Né? E sim um conjunto, uma aprendizagem emocional e também um contexto que explica esse fenômeno. Com a criança, nós precisamos, claro, ajudá-la a perceber como ela está administrando suas emoções. Então, se naquele exemplo do menino que briga com o colega na escola, ao invés dele falar, eu não fiz nada, ele diz, eu peguei o brinquedo, joguei na cara dele, né? Então, agora é o momento de eu conversar, de dizer, olha, não é assim que a gente administra as emoções. O que você acha que você estava expressando para esse menino? Você estava com raiva por ele não ter brincado, não ter compartilhado o brinquedo, ou dele? Ele não é seu amigo de tantas atividades, ele não vem aqui em casa dormir? Aí você leva para outro caminho. Isso, você faz ele perceber que existe todo um contexto a ser considerado e nunca uma relação de causa e efeito, sempre ampliando a sua própria percepção. Clarissa, a Francine nos trouxe uma coisa aqui que é a questão do estresse familiar, né? E que a pandemia nos trouxe e eu acho que vai ficar por um bom tempo, né? E com isso a gente percebe que as crianças e os jovens estão mais ansiosos, né? E isso também é uma grande preocupação dos consultórios, das escolas. Como conduzir essas crianças ansiosas, né? Como canalizar essa energia aí? Então, eu sinto que tem uma coisa que a pandemia trouxe, né, que foi essa restrição do movimento, né, da possibilidade das crianças expandirem. Então, a gente tem ficado muito contraída dentro de apartamento, né, e a criança, eu falo que a relação que a gente deve estabelecer, né, da criança, a nossa também, mas quando a gente olha para uma rotina da criança, a gente deve realmente observar esse movimento rítmico de contração e de expansão. Se a criança está constantemente fazendo atividades que exijam que ela esteja ali contraída, né, assim, mais concentrada, mais introspectiva, ela está brincando dentro de casa de forma concentrada, às vezes ela está tendo mais acesso à tela do que ela tinha antes, elas estão tendo aula online, né? E a mãe tentando dar conta de toda a dinâmica ali, o pai e a mãe tentando dar conta daquela dinâmica. Então, realmente, isso tem gerado um processo de muito adoecimento, né? E de muita ansiedade nas crianças. Então, dentro do possível e dentro da realidade de cada família,
O que eu sugeriria é que essas famílias buscassem possibilidades de expandir junto com a criança, de que a criança pudesse expandir, pudesse brincar livremente do lado de fora, de preferência em contato com a natureza. Eu falo para as mães que participam, né, da comunidade, da Bifamily, que nem que seja, às vezes, dá uma volta, dá a mão para a criança e dá uma volta no quarteirão. E vai catando pauzinho que encontrar, ou pedrinha, enfim, mas que essa criança ela possa vivenciar esses movimentos de expansão. Se não dá para sair de jeito nenhum mesmo, que esse pai e essa mãe tentem organizar assim, atividades nos quais as crianças possam realmente movimentar o corpo, né? Que elas possam dançar, que elas possam fazer circuitos dentro de casa, pular corda, enfim, o que for, às vezes desenhar amarelinha no chão com fita crepe ou com giz e depois apaga, enfim. Mas pensar possibilidades que essas crianças possam se movimentar com liberdade e expandir. Porque diante de toda essa contração e essa pressão, realmente as crianças estão sendo assim, eu sinto que de certa forma, afastadas do que está acontecendo aqui com elas e entrando nesse lugar de sofrer por uma projeção do futuro, que é essa ansiedade. Sim. Elas estão desconectadas ali do presente, do que está acontecendo no corpo delas e, de certa forma, estão, né, sempre preocupadas com o que está por vir, por uma insegurança, né, que obviamente está ali naquele ambiente nesse momento que a gente está vivendo. Então, quanto mais o adulto também pode fazer um filtro, né, disso dentro dele, questionar os próprios medos, as próprias ansiedades, também isso apoia muito a criança. Se para o adulto, né, Clarice e Francine, já está sendo muito difícil vivenciar e também dizer o quanto está difícil, imagine para as crianças, né? Então, ótimo, a gente já volta. Você continue com a gente, porque no terceiro bloco a ideia é que você aprenda como lidar com as emoções, primeiro suas, né, as nossas, e depois das nossas crianças. Não sai daí! Voltamos. E você, já aprendeu a lidar com as suas emoções? Eu acredito que é muito isso, né, meninas? Nós, como pais e educadores, a gente primeiro precisa entender as nossas emoções. E quando eu não tive isso quando eu fui criança, ou se eu não frequento, de repente, uma terapeuta para me ajudar, como que eu posso começar a me perceber? Assim como nós ensinamos uma criança a identificar suas emoções, o primeiro passo também é este: automonitoria. Eu recomendo, inclusive, atividades práticas, 3 vezes ao dia, por exemplo. Você parar e se perguntar: como estou me sentindo agora? Qual é o meu pensamento mais frequente? A partir do momento que eu registro isso, e registrar também faz parte de um autoconhecimento. Anotar mesmo, pegar papel e caneta. Anotei, observo isso e penso: anteriormente neste dia, o que eu acho que pode estar relacionado a esse sentimento, a esse pensamento? Então, vamos supor que, por isso 3 vezes ao dia, porque se a gente deixa para anotar só no fim do dia, além de esquecer, você está sob controle do cansaço do dia inteiro. Ai, só quero deitar na cama e morrer. Isso. E daí você pensa que o seu dia inteiro foi assim um sentimento, um estado de humor deprimido. E não necessariamente. Você teve várias emoções, oscilações de humor, mas daí o resultado todo, um conjunto de dia cansativo, é esse estado de humor de só querer deitar na cama e dormir. Então, é importante registrar mais vezes ao dia, com esse processo de automonitoria, tentando relacionar com eventos. Eu conversei com a minha mãe, vi que ela estava um pouco triste, isso me deixou um pouco mal. Quando eu fui almoçar, eu já estava meio deprimidinha. Mas daí, da parte da tarde foi agitado, eu consegui resolver aquele problema que a semana inteira eu estou tentando resolver. Terminei a tarde me sentindo mais enérgica, né? O meu filho também conseguiu fazer as atividades, eu vi que ele aprendeu o que nós falamos ontem. Nossa, isso trouxe para mim um sentimento de competência materna, né? Então, conseguir fazer esses registros e relacionar com eventos me ajuda, além de identificar as minhas emoções, perceber que nós produzimos contingências que mudam o nosso estado de humor. Se eu percebi que eu estava um pouquinho deprimida meio-dia, eu também tenho a chance de programar o meu dia, ao longo do dia, para mudar esse estado de humor. Sim, e além de se perceber também, né, Clarissa?
A gente estava falando muito do dia a dia, das famílias em casa. Tem pais com filho de 3, 6, 10, 16, e entender essas individualidades e o quanto cada um sente de forma diferente é importante também? Com certeza, com certeza. Os meus filhos, eles têm uma diferença de idade muito grande. Um tem 12 e o outro tem 6. E eles são completamente diferentes, assim, né? Na forma de expressar, na forma de, né, assim, da própria personalidade, o temperamento de cada um. Então, perceber, né, como que cada filho tem a sua forma, assim, às vezes o seu caminho. Por exemplo, o meu filho mais velho, né, o de 12 anos, muitas vezes, quando ele está com raiva, ele vai para o quarto, ele se fecha, aí eu vou lá, muitas vezes, para escutar o que é o motivo dessa raiva. Mas às vezes, e aí sai um pouquinho, ele descarrega a raiva, eu vejo o que está acontecendo, acompanho um pouco e às vezes eu saio e ele continua ali no processo dele de colocar aquilo que ele está sentindo para fora e de se observar. Às vezes passa 10 minutos que eu saí do quarto dele, ele começa a tocar a flauta dele e aí eu já escuto lá de baixo, então ele começa a assoviar ou cantar, eu já sei que ele já passou. Que já dá para chegar mais perto, né? Ele precisa de muito contato para ele realmente se sentir seguro e contato físico, assim, ele parece um gatinho, se ele fica o tempo inteiro querendo me encostar, ele é muito do tato, então ele precisa disso. Às vezes ele precisa de expressar mesmo quando ele está com raiva, no colo, chorando, né? E bem próximo do meu corpo, muitas vezes. Então, cada criança, ela vai ter a sua forma. E quanto mais a gente observa os nossos filhos e se auto-monitora, né? Eu chamo de auto-observação, o que a Francine falou, a gente vai descobrindo tanto os nossos caminhos, quanto também como acompanhar a criança nessa expressão emocional delas, assim, né? E respeitar a maneira ali, porque tem muita coisa que é individual mesmo. Nós estamos encaminhando aí para o finalzinho do bloco, mas eu queria trazer uma provocação fácil, tá? Não é nada difícil, que é o sentimento do amor, né? Lembrando um pouco da parábola do amor, esse é o sentimento que tem que prevalecer para as famílias nesse processo de entender as emoções dos filhos? Sem dúvida. O amor numa linguagem afetiva de acolhimento, de aceitação, de não julgamento, de tentar entender e interpretar o outro. Sem dúvida. Clarissa? Então, eu diria que a gente tem muito a aprender com as crianças em relação ao amor, porque por muitas vezes a gente fala que existe uma incondicionalidade no nosso amor para as crianças, mas eu sinto que é exatamente o oposto. As crianças, elas são incondicionais com a gente, pai e mãe. Elas chegam aqui totalmente confiantes, abertas, disponíveis e incondicionais. Não sei se vocês já perceberam, uma criança pequena, a gente pode brigar com ela, ficar super chateado, fazer o que for. Passa pouquinho tempo, a criança já está ali próxima a gente, sorrindo, disponível, entregue de novo para trocar. Às vezes nós adultos, a gente demora um tempo, né, para voltar a estar aberto e disponível para essa troca. Então eu vejo as crianças com um potencial amoroso e com uma incondicionalidade para entregar esse amor, principalmente para pai e mãe. E a gente, muitas vezes, né, desde a perspectiva, acho que a Francine falou, né, a gente muitas vezes vai julgar os nossos filhos e vai condicionar. Eu te amo se você se comporta, se você me obedece, se você faz o que eu quero, se você não grita, se você sabe se controlar, se você não bate no seu irmãozinho. Ou seja, e muitas vezes, nessa condicionalidade do nosso olhar, a gente impede que essas crianças se sintam livres para expressar o que elas estão sentindo e elas vão aprendendo a realmente reprimir as emoções, e que é a base do que a gente está falando aqui. Então, quanto menos eu consigo julgar e olhar dessa forma amorosa para essas crianças e acompanhar, é óbvio que eu vou colocar limite, ela não vai bater no irmãozinho, né? Mas eu vou reconhecer, você está com ciúme e a sua vontade é de ir em direção ao seu irmão e bater, no irmãozinho você não pode, meu amor,
porque vai fazer dodói, vai machucar ele. Mas olha essa almofada aqui, vamos bater aqui? Ou que tal a gente pegar aquele João Bobo, né, aquele bonequinho, e dar uns socos nele ou gritar nessa almofada? Eu vou ajudar a criança a expressar aquilo, mas olhando de forma, tentando, né, buscar essa incondicionalidade, esse não julgamento, esse amor que vai conduzir nesse processo da expressão emocional e não limitado. Sim, essa amorosidade, né, Clarissa, que tanta gente tem falado aqui no programa Universo Educação. Autoridade amorosa. Isso, a gente tem falado tanto sobre isso, dessa maneira leve e amorosa, né, nas relações entre pais e filhos, entre as gerações. Bom, meninas, o papo tá ótimo, mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada pela participação, Obrigada. Francine. Clarissa, obrigada. Eu sei que o áudio hoje não estava muito bom, mas que bom que você conseguiu participar. Parabéns pelo trabalho que as duas realizam, né? Ajudando as famílias nesse processo. Um beijo grande para vocês. Obrigada. Bom, encerramos mais um programa, Universo Educação. Eu espero que você tenha gostado, eu adorei. E se você perdeu alguma coisa aqui no programa, quer ver novamente, quer anotar alguma coisa aí para poder fazer com os seus filhos e com a sua família, entra lá no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar é Preciso. Tem tudo lá, inclusive todos os canais da grade de programação da TV Evangelizar. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana. Tirar uma foto aqui com as minhas convidadas. Vamos lá, Francine, tirar uma foto?